Paulo diz, e potestade. Lembra quando Paulo se converteu a Cristo? Ele perseguia os cristãos, achando que estavam fazendo algo para Deus. Ele lutava, batia, perseguia, mas quando ele teve encontro com Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, a vida dele mudou. O perseguidor passou a ser perseguido. E você não vê nenhum momento das Escrituras Sagradas Paulo sendo perseguido, querendo fazer uma coisa contra aqueles que estavam perseguidos. Não. Pelo contrário. Paulo chega a dizer: a minha oração para Israel é para a sua salvação. Na lei da antiga aliança dizia que a oração para Israel é para que seja paz sobre Jerusalém. Mas no Novo Testamento a história muda. A Bíblia Sagrada diz que nós temos, Romanos diz que nós temos que orar pela salvação de Israel. Mudou tudo, amado. Então Paulo, ele era perseguido. Tentavam matar ele, mas ele sabia que a luta dele não era contra aqueles que estavam perseguindo ele. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios 4, melhor, 2 Coríntios 4, olha o que diz. Por isso que Paulo falava que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Porque olha quem quer alcançar o evangelho dessas pessoas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, versículo 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se deve que está encoberto. Versículo 4 de 2 Coríntios 4. Nos quais o Deus desse século, Satanás, chegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É por isso que ele falava, ele bradava, que a luta dele não é contra a carne nem contra o sangue. Porque ele sabia, mais que a luta dele não é contra o ser humano. Não é contra aqueles que estão na lei, ou que estão na mistura, lei grata equivocadamente. Mas a nossa luta é contra as potestades. O Deus desse século quer cegar, já cegou, mas através da nossa oração, através da nossa pregação do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é a armadura de Deus, e todos vão ter que se curvar diante do Evangelho, porque Ele é o poder, a luz para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Deus conta com você a pregar o Evangelho. A sua luta é contra esses que estão sobre a lei, querendo viver por aquilo que faz. Não. São os príncipes das trevas, os dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando você está revestido do Evangelho de Jesus Cristo sem a lei, é sem a lei. Se você está com o Evangelho na sua vida, esses demônios não têm poder e autoridade de Deus sobre a sua vida, porque sobre a sua vida está o santo poder de Deus. Você está amado, você pode declarar com toda a força dos seus pulmões que você hoje está amado porque você está no Evangelho de Jesus. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir o dia mau. E depois de ter vencido, tudo permaneceu inabalável. Vamos ver aqui Mateus, capítulo 7. Olha que coisa comigo. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Olha o que diz, amado.
Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Verso 6 de Mateus 7. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Verso 7. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram o ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O texto está dizendo, de Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que aqueles que ouvem as palavras de Jesus, em primeiro lugar, não existe frase do Senhor Jesus Cristo na Antiga Aliança. Não tem. Jesus Cristo, ele foi revelado no Novo Testamento. Então, o próprio Cristo está dizendo que ele ouve as minhas palavras e as pratica. Mas como, pastor, eu vou saber quais são as palavras de Jesus? Em primeiro lugar, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus outrora, falar de muitas maneiras, mas Deus profeta hoje nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas pelo qual fez o mundo. Então Deus falou aos pais, aos antigos, pelos profetas. Hoje Deus fala pelo seu Filho. É por isso que em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, Jesus, o Filho de Deus, a sua boca não está engano, ele fala bem claro: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vou assemelhar um homem prudente. Quantos são prudentes? Tem visto que Jesus Cristo tem falado na sua palavra, mas não tem praticado. Em Mateus capítulo 11, versículo 13, está bem claro. Jesus traz a lei e os profetas profetizou até João. Ele deu um limite. A lei e os profetas profetizou, passado, até João. Que João é esse? Batista. Em Lucas, capítulo 16, versículo 16, Jesus diz: a lei e os profetas vigoraram, durou até João. Desde então é anunciado o Evangelho do Reino de Deus e todo homem plena força do reino da vida. Mas será que as vidas têm atentado para isso que Jesus disse? Aí Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, e ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. A Bíblia diz que Jesus, quando ele grava na cruz, ele diz: está tudo consumado. Ele aí cumpriu toda a lei, nos resgatou da maldição da lei, como está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 9 ao 14. Quando ele grava naquela cruz, ele resgata o homem da lei, resgata o homem do pecado. Porque você só é resgatado do pecado quando você não está ali. Porque 1 Coríntios capítulo 15, versículo 76 diz: a lei é a força do pecado. Você só morre no pecado se você morre na cruz. É por isso que precisava Cristo cumprir a lei e matar a lei na cruz, nos resgatar. Mas o que nós temos por aí é pessoas querendo colocar o ser humano sobre a lei. Mas graças a Deus que eu e você conhecemos a palavra de Jesus Cristo e temos praticado a palavra dele, servindo que a lei dos profetas durou 3 anos, durou 3 anos e acabou. Aleluia! Em Marcos capítulo 16.